Boa tarde, pessoal, tudo bem? A gente vai continuar aqui com a construção do nosso Navibar aqui. Na última aula, então, a gente criou alguns elementos do nosso Navibar aí, né? Alguns links aí, representando lá o NIS, perfil, serviços e o testemunhos lá, né? Testemunhos lá. Agora a gente vai continuar a construção aí. A gente vai colocar um menu drop-down no nosso formulário, na nossa barra de navegação e um formulário de pesquisas aí para alguma coisa que o usuário queira pesquisar no nosso site aí. E também a gente vai fazer alguns ajustes aí no final, beleza? Eu vou mostrar para vocês, a gente vai só fazer a construção, tá? A gente não vai estilizar nada agora. E aí lá no finalzinho, né, a gente vai ver que só a construção ela vai ter alguns problemas aí, né? Vai ter algumas coisas que vão ficar meio esquisitas aí a gente ajusta lá no final. Bom, a estrutura inicial, né, que a gente tinha comentado, né, que a gente tinha conversado no começo, pensado, né, no começo era essa daqui. Então a gente fez aqui já, né, o nosso nome de destaque aqui na nossa barra de navegação, né? A gente fez aqui alguns elementos, né, que fazem parte aí os links do nosso menu. A gente vai construir agora um drop-down, né, com esses três elementos aqui. A gente vai fazer um social, mas poderia ser qualquer outra coisa aqui. E aí a gente vai criar aqui um link para o Facebook, Twitter e Instagram. E também, né, a gente vai colocar aí um campo de busca para o usuário buscar alguma coisa dentro do nosso site aí. Beleza, antes da gente fazer aí qualquer coisa, né, pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui um plugin, né, quem estiver usando aí o Visual Studio Code, né, o legal do Visual Studio Code é que ele tem bastante plugins aí, né, que a gente pode utilizar para facilitar aí o desenvolvimento. Eu vou falar para vocês, né, quem estiver usando, instalar esse Live Server aqui, esse plugin aqui, ele é interessante, que a gente pode mandar executar, né? Ele cria um servidor local para a nossa página que a gente está criando aí, e aí tudo que a gente programar no nosso código, no momento em que a gente salvar, ele automaticamente já atualiza a página para a gente, tá? Então é bem legal aí, ele é parecido com um servidor, né, local do PHP, que o PHP ele cria, né? Quem já trabalhou aí com o servidor local do PHP, servidor embutido, né? Ele é bem parecido com ele, beleza? Então, se vocês quiserem, né, conhecer, é muito legal. Eu vou usar aqui, né? A gente vai ver ele funcionar. E aí, quem estiver usando aí o Visual Studio Code pode instalar esse Live Server aqui. Depois que você instalar ele, pessoal, uma configuração que é importante você fazer, né? Você entra aqui na engrenagemzinha, né? Ele abre a tela de configuração. Aí você vem aqui, você escolhe qual que é o browser que você quer que ele execute, tá? O teste aí. Se você tiver mais de um, ele vai dar as opções aí. Se você tiver somente um, né? Então ele vai ser a única opção que você tem aí. Eu vou mandar aqui para o Chrome, tá, pessoal? Eu configurei o meu para ir para o Chrome, para a gente poder usar, né, aquele recurso do Chrome, né, de testar a responsividade da página, beleza? Então eu vou jogar aqui para o Chrome, né, eu configurei o meu para o Chrome, mas eu poderia escolher aqui um Chrome no modo privado, né, no modo oculto lá, né, dependendo do browser aí. Firefox, né, o Firefox no modo privado, né, navegação privada lá. Então você pode escolher. E aqui eu tenho outros aqui também para baixo, né, o Edge, o Internet Explorer, né, da Microsoft. Mas eu vou selecionar o Chrome aqui pela facilidade das ferramentas de depuração, né, e aquela ferramenta lá, aquele recurso de testar a responsividade, beleza? Depois que a gente instalar, né, se eu clicar com o botão direito aqui dentro da página, né, a gente tem uma opção aqui, ó, Open with Live Server, beleza? Essa opção aqui, ou então Alt L, Alt O, tá? Essa opção aqui ela vai startar, né, o servidor local,
E aí a gente vai ver aqui embaixo, ó, ele vai estar vai aparecer aqui uma mensagenzinha, né? Um íconezinho aqui na barra de status, tá? Com a porta 5500, tá? A porta 5500. Então essa porta é a porta padrão que ele roda, mas isso a gente poderia lá nas configurações mudar também. Eu vou manter isso aqui, tá? Porque o objetivo nosso é só testar essa página, beleza? Então é isso aí que eu queria mostrar para vocês, né? Só para vocês entenderem que durante o desenvolvimento aqui, né, eu vou startar esse servidor local, né, para realizar testes. E aí você pode ficar perdido e falar assim, nossa, mas o que aconteceu? Né? Então eu vou estar utilizando esse servidor aí. Tá? Ah, mas e se você não quiser instalar? Não tem problema nenhum. Ou se você estiver usando uma ferramenta que não tem. Não tem problema nenhum. Você tem que fazer o código, salvar, abrir o browser seu e dar um F5. Tá? E dar um reload na página, um refresh na página. E aí ele vai funcionar do mesmo jeito que funcionaria para fazer testes aí, beleza? Mas eu vou usar esse recurso aí para a gente conhecer um pouquinho mais do Visual Studio Code aí. Jóia. Então, pessoal, para o menu drop-down, né, a gente vai criar uma lista com um único elemento aí. Tá? Então, esse elemento ele vai ser o responsável, né, por manter lá o nosso drop-down aí, tá? Então a gente vai criar uma lista, né? O L aí no HTML e essa lista vai ter um elemento único aí, somente um LI, tá? Depois a gente vai ver como que a gente vai criar os outros elementos aí do nosso menu drop-down, beleza? Então ó, a gente vai criar na tag UL, né? Uma lista. A gente vai usar a classe navbarNav. Tá? Então, o que essa classe está informando? Que a gente quer obter a navegação com suporte a drop-downs. Tá? Então, toda a animação que é feita no menu drop-down, né, com aquela setinha apontada, no nosso caso vai estar apontado para baixo, mas poderia ser para a esquerda, para a direita, para cima. Né? Então, assim, o usuário clicar, ele abrir a lista. Então, toda vamos dizer assim, toda essa navegação, né, toda essa animação que é criada, né, a gente está indicando através do uso da classe navbarNav aí. O ML alto, né, a gente vai usar essa classe também aí, porque a gente precisa, né, ou a gente deseja, né, que o alinhamento automático seja feito na margem esquerda, tá? Então, margem left, por isso ML, né, e alto aí. Tá? Então vocês vão ver que o nosso menu drop-down ele vai ficar alinhado, né, automaticamente na margem esquerda aí. E depois o elemento LI, né, a tag LI, a gente vai usar as classes navItem, né, que indica que esse elemento faz parte do navbar, e o drop-down aí indicando, né, essa classe indica que o elemento é um drop-down, beleza? Então a gente vai criar, né, num primeiro momento aí, essa lista, e a gente vai já colocar essas classes aí dentro da nossa codificação aí, beleza? Então tá aqui, ó. Esse aqui, né, era o que a gente tinha até a última aula, né? A gente criou o nosso navbar, tá? A gente criou os itens aqui, né? Início, perfil, serviços e testemunhos aí, beleza? Agora a gente vai criar o nosso menu drop-down aqui, tá? Aqui, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Como eu vou criar aqui, né, esse menu, mais para frente eu vou falar para vocês, tá? Eu vou começar a documentar esse código aqui, tá? Esse código ele vai ficar grande, né? Não vai ficar tão grande como se fosse uma página profissional, mas vai ficar grande, tá? E o ideal é quando a gente estiver fazendo essas construções, é que a gente coloque comentários para ajudar a gente a encontrar os nossos elementos que a gente está criando aí, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou documentar, né? Eu vou começar a colocar comentários aqui para me ajudar a encontrar os elementos de forma mais fácil aqui, tá? Então, como que eu vou fazer? Ó? Eu vou começar aqui, esse aqui é o navbar, né, do site, tá?
Então, esses comentários que eu vou colocar aqui, pessoal, é só para ajudar a gente a enxergar as coisas mais rápidas aí, tá? E uma coisa que eu gosto de fazer também, né, que eu acho que ajuda muito, né, é assim, a gente marcar aqui embaixo também, tá? Nos divs finais aqui no Nave, a gente marcar aqui embaixo quem são esses elementos, tá? O que eles estão fechando, beleza? Então, por exemplo, aqui eu vou colocar o navbar do site, tá? Então, quando eu bater o olho lá embaixo, né, esse código ele vai crescer. Então é lógico que às vezes eu posso olhar um div aqui e eu olho aqui, né? Como está pequenininho aqui, eu enxergo que ele faz parte ele fecha esse div aqui. Mas e se ele tivesse grande, muito grande, né? Aí eu ia ter que ficar rolando para cima e para baixo procurando, né? Então eu gosto de fazer assim, sempre nos elementos que fecham, né? Se eles forem ficar muito longe do elemento que abre, né? Então, por exemplo, esse div está fechando esse div, né? Então, se ele for ficar muito, ele vai ficar muito longe, né? Porque a gente vai colocar outros elementos aqui. Então, eu vou documentar esse final aqui, beleza? Então, ó, esse cara aqui, né? A gente criou aqui, na verdade, a gente criou aqui os itens, né? Do nosso navbar aí. Então, vou colocar aqui, né? Os itens do navbar, beleza? E aí eu vou fazer assim, eu vou colocar esse comentário aqui também, tá? Então na hora que eu estiver lá embaixo, né, se eu precisar criar alguma coisa fora desse div aqui, eu não preciso ficar procurando ele aqui. Eu sei que está fora dos itens do navbar, então tem que ser aqui que eu tenho que criar, tá joia? Então eu gosto de fazer, né, esse tipo de comentários, e aí isso aí é estilo, tá, pessoal? Aí cada um faz do jeito que achar melhor, do jeito que está acostumado, tá, sem problema nenhum. Essa é uma dica que eu dou para vocês que eu acho que facilita bastante, tá? A gente colocar esses comentários nas tags, né, nas tags que estão fechando, né? Se elas vão ficar muito longe das que estão abrindo, só para a gente conseguir identificar de forma rápida, né? Onde que está cada elemento, o que significa cada elemento, o que cada elemento está fazendo, beleza? Então aqui, pessoal, ó, a gente criou aqui, né, os itens do nosso navbar, tá? Então eu vou criar uma outra lista aqui, né? Então vamos criar uma lista aqui com um único elemento, né? Então só lembrando aqui, né, pessoal, a gente pode automatizar essa criação aí, né, usando alguns recursos aí, né, do Visual Studio Code, tá? E a gente pode colocar aqui, né, o L ponto, eu já coloco aqui a classe que eu quero usar dele, né? Então vou usar a classe navbar, nave, tá? Depois a gente olha as outras classes lá, no slide a gente volta lá, tá? Mas é só para a gente criar a estrutura aqui, e aí eu vou ter um único LI, né? Vai ter um único elemento aí, a nossa lista, tá? E aqui é um nave item, né? Nave item. Beleza. Então eu dei o Enter, então ele já cria para mim aqui, né, essa anotação aqui, tá? A gente já fez isso no aula passada, mostrando aí como que a gente pode economizar, né, a digitação aí. Então, ó, a nossa lista, né, na nossa tag UL, a gente vai usar o navbar, né, e o ML alto, né? Então eu vou usar aqui a margem left alto. Então eu quero que o navbar fique alinhado à esquerda aí, na verdade lá em cima, né? É o L, né? Então navbar nave e o ML alto, margem left alto aí. Opa, apertei errado aqui. Beleza. E o nosso LI é o nav item, né? E a gente vai usar a classe dropdown aqui. Beleza? Dropdown. Joia.
Aqui, pessoal, na nossa lista aqui, né? Dentro da nossa lista aqui, então eu vou criar um link, tá? Então vamos voltar na aula lá, né? Para a gente continuar vendo aqui a nossa construção. Então eu criei a nossa lista, beleza? A nossa lista, ela tem um único elemento, né? Um único LI aí, e a gente está usando aí as classes nave e item, tá? Falando que o elemento faz parte de um navbar, e a classe dropdown falando que esse elemento é um dropdown, tá? Ele não é um menu fixo, estático, tá? Ele é um dropdown, então o browser sabe que ele vai construir, né, esse elemento com algumas características aí, todas as características de um menu dropdown. Dentro do nosso LI, então, pessoal, a gente vai adicionar um hiperlink, tá? E uma div aí. Tá? No nosso hiperlink vão ser usadas as classes navelink, tá? Então estou indicando que esse hiperlink ele é um link que faz parte, né, do nosso menu dropdown aí. A gente vai usar aí também a classe dropdown toggle, tá? Então a gente, com isso, né, usando essa classe, a gente está indicando que a gente quer usar os recursos do plugin Collapse, tá? Então esse plugin Collapse ele faz toda a parte de animação, estilização, tá? Da rolagem do menu, né? Então na hora que eu clicar, vocês vão ver que ele abre uma lista para baixo, né? Ele coloca isso dentro de uma caixinha e tal. Então tudo isso eu estou informando, né, que eu quero usar usando a classe dropdown toggle aí, tá? Então a gente quer usar todos os recursos desse plugin Collapse aí. E também nesse hiperlink aí, a gente vai usar as propriedades, né? Data toggle dropdown, e a gente tem que dar um ID para ele, porque depois isso aí tem que ser disparado, né, por algum evento em algum lugar. Então a gente vai chamar ele de navedrop aí. E o texto que vai ser usado na exibição do hiperlink aí é o texto social, tá? Então a gente vai colocar social e esse texto vai aparecer lá no hiperlink, beleza? Então vamos criar o hiperlink aí, ó, navelink, as classes navelink, dropdown toggle e as propriedades aí, data toggle dropdown e ID navedrop. E também o nosso texto, né, que vai aparecer no hiperlink lá, o texto é o social aí. Então vamos lá, né, no nosso código aqui. Então, ó, eu quero criar um hiperlink, né, um A. Eu vou colocar aqui o navelink, né, que é a classe, uma das classes, né, que eu vou usar. Navelink. Beleza, ele criou lá. Aqui, pessoal, para manter o padrão, tá? Eu vou deixar o href aqui para cá. Tá joia? E vou sempre manter as classes no início das tags aqui. Tá? Aí também é questão de estilos, você faz do jeito que você achar melhor. Eu vou, como a gente vai sempre estar colocando as classes no início aqui, eu vou manter isso também quando o Visual Studio Code construir de uma forma diferente. Tá? Então nesse caso aqui, a gente vai usar a classe navelink, beleza? E a gente vai usar a dropdown toggle. Opa, deixa eu salvar aqui. Tá joia? Então, ó, a gente criou o hiperlink, né, com a classe navelink, indicando que isso aqui é vai ser um item, né, do navbar aí, e o dropdown toggle, indicando que a gente quer que ele use todas as características lá, né, de um menu dropdown aí, tá? Aí, além disso daí, a gente vai usar o href, pessoal. Eu não vou mandar ele para nada, né? Vou manter aqui uma malha. Vai ficar para essa mesma página, tá? Lógico que você mandaria isso para sua página, né, de social, se fosse o caso. Mas no nosso caso aqui, como a gente está fazendo só uma página, não vai ter necessidade, tá?
Então, data toggle aqui, propriedade data toggle, drop down, beleza, o ID, eu vou colocar aqui, nave, doc, opa, nave doc. Beleza. Então criei aqui, pessoal, o nosso hiperlink, tá? E o texto que eu quero que apareça lá é o social. E vamos colocar aqui 3 pontinhos aqui, só para ver como é que fica, tá? Se ficar ruim, depois a gente tira lá. Deixa eu jogar aqui para baixo, só para ficar mais fácil da gente enxergar, tá? Beleza. Então tá aqui, tá criado, né? Agora, pessoal, né? Como que a gente estava fazendo, né? Eu vim aqui, abria nossa aula, né? Abri a nossa index aqui, 2 cliques, né? Se você não tiver o recurso daquele plugin lá do servidor local lá, não tem problema, tá? Você pode vir aqui, ó, e F5, né? Toda vez que você fizer uma alteração lá, você dá um F5, né? Então aqui, pessoal, olha que já está aparecendo aqui, ó, social e a setinha para baixo aqui, tá? Então a gente já criou ele. É lógico que a gente tem que criar os elementos aqui para baixo, beleza? Mas a gente já tem ele certinho aqui. Então aqui, pessoal, né? Se a gente diminuir aqui, ó, então ele está aqui, ó, ele está aparecendo aqui certinho, beleza? Bom, se você estiver usando dessa forma aqui, então se você codificar lá, você tem que vir aqui e dar um F5, tá? E aí ele recarrega a página e aí a gente ele recarrega a página, né? E aí a gente vê o resultado. Aqui, né, como eu instalei o plugin que eu falei para vocês, né? Deixa eu só mostrar aqui ele, né? Ah, não, aqui eu não instalei ainda, pessoal. Deixa eu instalar ele aqui então, ó. Então vou pegar aqui, ó, Live Server, né? Só lembrar o nome do plugin aqui. Live Server. Então tá ele aqui, ó. Vou mandar instalar. Beleza, instalou aqui, né? Agora eu vou vir aqui, ó, na engrenagenzinha. Opa, vou vir aqui na engrenagenzinha. Vamos configurar ele aqui. Tô mandando. Aí, pessoal, a gente vem aqui na engrenagenzinha, ó, configuração de extensão. Beleza? Aí eu desço aqui, ó, Custom Browser aqui, ó. Eu posso escolher, né, algum que a gente tem instalado aqui na nossa máquina. Então eu vou escolher aqui o Chrome, ó. Então eu quero que ele abra sempre no Chrome, tá? Então beleza. Configurei aqui. Note que aqui embaixo ele tem um Go Live aqui, ó. E aí eu vou apertar aqui Alt L, Alt O. Vou permitir o acesso. Primeira vez, né? Depois ele não pede mais. Então beleza, ó. Ele já está aparecendo para mim aqui, tá joia?
Então, se eu fizer alguma alteração no código agora, aqui, pessoal, né, ele automaticamente já atualiza a tela para mim, tá? Eu não preciso ficar dando um F5 aí, beleza? E aí ele está mostrando aqui para mim, ó, ele está sendo executado na porta 5500, tá? Para eu parar, né, esse servidorzinho aqui, local, eu posso vir aqui, ó, Stop Live Server, ou então Alt L, Alt C, tá? Alt L, Alt C. É legal, pessoal, a gente conhecer esses atalhos, tá? Porque isso facilita bastante pra gente, beleza? Então vou voltar aqui, ó, Alt L, Alt O, tá? Ele iniciou e abriu para mim aqui, ó. Então tá funcionando aqui. Toda vez que eu quiser, né, ver como que está ficando o site, então eu faço a codificação, salvo, ele automaticamente já vai atualizar isso para mim aqui, tá? Então eu não preciso mais fechar essa janela aqui, vou deixar ela rodando aqui, beleza? E vou continuar a codificação aqui. Tá joia, pessoal? Então, né, na hora que vocês virem rodando aí, né, vocês vão ver que eu não vou precisar dar um F5, é porque eu estou executando dessa forma aqui, tá? Usando esse recurso aqui do Visual Studio Code aí. Bom, pessoal, então tá aqui, né? Ele apareceu o nosso menuzinho aqui, né? A parte de cima do nosso menuzinho. Agora a gente vai criar a lista aqui embaixo, tá? Com os elementos aí do nosso menu social. Então vamos lá. Aqui, né? O que a gente vai fazer agora? A gente criou, né, o hiperlink e aí agora a gente vai criar as divs dentro do nosso menu aí, tá? No div a gente vai usar a classe drop-down menu, tá? O div ele vai conter 3 hiperlinks, tá? Então essa estrutura definida é aquela estrutura lá do início, tá? Então só voltando aqui, ó, essa estrutura aqui, ó, ele vai ter 3 hiperlinks, um para o Facebook, um para o Twitter e um para o Instagram aí, tá joia? Então a gente vai ter 3 hiperlinks aí e dentro, né, desses hiperlinks a gente vai usar a classe dropDownItem aí. Essa classe, ela informa, né, para o browser que a gente quer usar os recursos do dropdown dentro desse hiperlink que a gente vai criar, tá? Então na hora que eu clicar na setinha ele expande para baixo, né? Ele expande o menu, mostra todos os elementos. Se eu clicar de novo, ele colapsa, né? Ele contrai esse menu, tá? Então ele vai criar esse efeito para a gente, tá? E o texto para esses hiperlinks vão ser Facebook, Twitter e Instagram aí, tá joia? Então vamos criar aí a nossa div, né? Por enquanto é só mesmo. Então vamos voltar lá no nosso código, tá? Então logo aqui embaixo, né, pessoal, dentro ainda do LI, né, que eu estou criando tudo aí dentro do nav item, né? Isso aí é um item do nosso navbar, tá? Então eu vou criar aqui a div. Essa div ela usa a classe dropdown menu. Beleza, então tá lá. A classe dropdown menu na div, tá? E vou criar 3 hiperlinks aqui com a classe dropdown item, beleza? Então, acho que na aula passada eu comentei um pouquinho, a gente pode fazer assim, ó, a ponto dropdown item, né, que é a classe que a gente quer usar aí, e aí eu vou fazer assim, ó, vezes 3, né? Então ele vai criar 3 hiperlinks para mim aí, ó. Legal, né? Facilita bastante aí a nossa codificação, tá? É lógico que dependendo, pessoal, né? Pode ser que não seja interessante, tá? Dependendo, por exemplo, se a configuração desse hiperlink fosse ficar muito complexa, seria melhor fazer um e depois marcar ele, dar um Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Como a configuração é igual, né? Para ele, então eu vou
Eu vou usar dessa forma aqui, beleza? Então, ó, eu vou colocar aqui, né, como a gente estava fazendo nas nossas classes, eu vou colocar elas aqui, tá? Eu vou deixar elas primeiro e vou manter os outros elementos depois, tá? As outras propriedades aí da nossa tag aí depois. Aqui, pessoal, né, não sei se vocês conhecem também, deixa eu só mostrar para vocês. Eu fiz aqui e esqueci de mostrar para vocês. Aqui é o seguinte, ó, eu quero copiar, né, esse href para cá, né, nas 3 linhas. Então, se eu apertar aqui Ctrl Alt, Ctrl Alt e marcar, ó, ele marca colunas, tá? Então esse recurso é bem legal também, tá? Então eu vou vir aqui, ó, eu vou marcar, aí aperto aqui, ó, Ctrl Alt e desço, tá? Então ele vai e dou um Ctrl X, ó, ele vai recortar essa coluna para mim, tá? E aí eu venho aqui e dou um Ctrl V, ele cola essa coluna para mim, tá? Então quando a gente quiser recortar colunas, né, de código, isso ajuda bastante também, tá? É só você marcar o que você quer, né? Com o Shift normal aí. E aí depois você aperta Ctrl Alt e vai descendo, tá? Ou vai subindo. E aí ele vai marcando colunas, beleza? E aí se você precisar transportar uma coluna de uma parte para outra do código seu, você pode fazer isso, tá? Isso ajuda bastante também, beleza? Então aqui, pessoal, ó, esse nosso hiperlink, então aqui o href por enquanto não vai para lugar nenhum, opa, né, vai ficar na página, e esse aqui vai ser o nosso Facebook, aqui vai ser o Twitter, e aqui vai ser o nosso Instagram. Beleza? Se tiver errado aí o texto aí, depois a gente corrige aí. Então, ó, Facebook, Twitter e Instagram aí. Legal. Vamos lá ver como é que ficou isso aí então. Então, ó, se eu vier aqui e clicar, ó, legal, né? Já aparece aqui, ó, Facebook, Twitter e Instagram, tá? Então percebo que eu não fiz nada, que não precisei dar um F5. Se você estiver usando, né, normalmente, sem o recurso do servidor, basta você vir aqui e dar um F5. E aí ele atualiza e você vê o resultado, tá? Então, ó, ficou nosso menu drop-down aí, tá? Então todas aquelas classes que a gente usou, pessoal, né, ela mostrou, né, ou ela preparou, né, esse drop-down para funcionar dessa forma aqui, tá? Então eu clico aqui, ó, na setinha, ele abre uma lista, né, baseado naquela lista que eu criei dos hiperlinks, e aí eu poderia clicar aqui e ir para o Facebook, Twitter e Instagram, tá? Então, legal, ó, nosso menu, né, tá ficando bastante legal aí, né? Ó, tem os elementos aqui, tem o menu drop-down, e agora, para a gente finalizar, né, a gente vai criar um formulário de pesquisa aqui do lado, beleza? Então vamos ver aqui como é que vai ficar esse formulário de pesquisa aí. Então, ó, o nosso formulário, pessoal, ele vai possuir um formulário simples de pesquisa, né, baseado também naquele modelo, né, naquele padrão que a gente criou lá no início, tá? Então, só voltando aqui, ó, vai ter um buscar e um botãozinho OK aí para disparar essa busca aí. E isso aqui, pessoal, né, é o que eu falei lá no começo. Isso aqui foi conversado com o cliente, ele explicou o que ele queria, aonde que ele queria os elementos, tal. Então, isso aqui vai depender do nosso cliente. Tá? Vocês podem configurar isso aqui do jeito que vocês acharem melhor aí, tá? Vocês podem brincar com posicionamento, com outras classes aí, é bem legal, para você ver o que está acontecendo aí, tá? Então, ó, o nosso Navibar ele vai possuir um formulário simples aí para pesquisa, tá? Então a gente vai usar a tag form para criar esse formulário, e a gente vai usar a classe form inline aí. O que essa classe me diz?
essa classe, pessoal, ela diz para o browser que todos os elementos do formulário eles vão ser dispostos em linha. Tá? Então, eu não quero um formulário, né, com um elemento embaixo do outro, eu quero que tudo seja em linha. Como a gente vai ter 2 elementos só, né, é isso que a gente quer mesmo. Mas é lógico, se eu tivesse 3 já ia ficar esquisito, né? Tá? Então o formulário, né, a gente tem que tomar esses cuidados na hora da gente criar ele. Então no nosso caso, ele vai ter 2 elementos só, um campo de busca e um botão. Então a gente vai usar essa classe para deixar esses elementos em linha, né, tudo na mesma linha no nosso formulário. E dentro do nosso formulário a gente vai inserir 2 elementos, tá? Um input aí, que é uma caixinha de texto para coletar algum texto do usuário, e um botão para submeter a pesquisa aí, beleza? Então ele vai ter essa cara aqui, ó. Então vamos fazer lá, depois a gente vem ver os problemas aí que a gente tem depois da nossa construção aí, tá? Então aqui, pessoal, né, a gente criou aqui o nosso menu drop-down. Então eu vou documentar aqui, ó. Eu vou colocar aqui um comentário, né? Então esse aqui é o nosso menu drop-down. Então, pessoal, vocês vão ver mais para frente, né, que vai ser legal que eu vou navegar aqui na hora que eu precisar fazer alguma coisa, a gente já vai saber, opa, pera aí, ó, o navbar está aqui, o drop-down está aqui, tá? Então vai ficar fácil da gente encontrar os elementos dentro do nosso navbar aí, tá? Perdão, dentro do nosso código. Aqui também a gente poderia colocar aqui, né, pessoal, que esses daqui são os itens do navbar, tá? Aqueles elementos iniciais lá, né? Aqueles menus iniciais, tá? Então esses são os itens do navbar. O drop-down também faz parte do navbar, né? Mas ele está separadinho, então tá aqui é o nosso drop-down. E agora aqui, né, fora da lista, né, eu vou criar agora o nosso formulário de pesquisa, tá? Então já vou até documentar ele aqui. Então aqui a gente vai criar o formulário de pesquisa. Então, ó, fica bem legal, né? Porque fica claro as coisas, a gente consegue enxergar de forma fácil, tá? Aqui alguém poderia perguntar, mas eu poderia colocar aqui, né, para documentar, que nem eu fiz nos outros elementos. Aqui não há necessidade, pessoal, né? Pensando bem, é porque está bem pertinho, né? A tag UL abriu aqui e fechou aqui, tá? Então, aqui não há necessidade. Aqui também, ó, numa tela só eu consigo enxergar todo o menu drop-down, tá? Note que aqui, ó, já está ficando longe, ó. Esse div aqui, né, os itens do navbar aqui, eles já estão longe aí, né? Então, por isso que é legal, né, a gente fazer, né, essas... Aqui, vamos fazer diferente aqui, itens do navbar... itens do navbar. É que ficou igual aqui, né? Vamos colocar assim, ó, elementos, menu. Vamos colocar assim, ó, elementos do menu, né? Então a gente tem os itens do nosso navbar, tem os elementos do menu, né, que são aqueles 4 links no começo. Aí tem o drop-down e agora o nosso formulário, tá? Então, só voltando aqui, ó, né? Então a gente sabe que os itens, esse div aqui, itens do navbar, ele terminou aqui, né? Se eu precisar colocar alguma coisa fora dele, eu vou vir e colocar aqui, tá? Então, nesse caso, como ficou longe, né, a div, a tag de fechamento, então eu documentei aqui. Quando fica pertinho, né, não, eu acho que não há necessidade. Se você quiser colocar também, não tem problema, tá? Mas é legal colocar esses comentários para ajudar a gente na identificação dos elementos aí, tá joia? Bom, então o nosso formulário, né? Eu vou usar a classe aqui form inline, beleza? Então estou indicando que todos os elementos desse formulário eles vão ficar inline aí, tá? Então aqui dentro
eu vou criar a nossa... vocês viram que eu cortei aqui, tá, pessoal? O nosso action aqui, né? Como a gente não vai, por enquanto, não vai colocar ele para lugar nenhum, né? Ele não vai ter uma ação na hora que a gente clicar no botão submit, tá? Então eu vou tirar ele aqui, tá? Mas aí depois, né, quando a gente for fazer, né, vocês forem fazer, né, o site, então isso aqui iria para uma função, ou iria para uma outra página, PHP, alguma coisa assim, né, que é quem vai executar essa pesquisa, né, e devolver, por exemplo, a lista de links que o usuário pesquisou, por exemplo, tá? Então, como a gente não vai fazer isso aqui, né, essa pesquisa funcional, a gente só está criando, né, o elemento visual, né, vamos dizer assim, o front-end. Então, eu vou deixar só essa classe form inline mesmo, eu não vou manter o action aí, tá? Então, a gente vai criar aqui dois elementos, né? A gente vai criar um input, né, que é uma caixinha de texto para o usuário poder digitar a pesquisa dele. Tá? Então, o input ele é um form control, né? A classe que a gente vai usar é um form control aí. Beleza. O type dele é um search, né? É uma pesquisa aí. Eu não vou entrar muito em detalhe do formulário, pessoal, porque eu acho que vocês já tiveram alguma coisa lá no HTML, né? Se vocês não tiveram, não tem problema. Você pode pesquisar, né, essas propriedades aí, né, na internet para saber o que significa, tá? Mas assim, como isso é HTML básico, né? Então eu imagino que vocês já viram alguma coisa nesse sentido. Beleza? E o placeholder, a gente vai colocar aqui buscar. Placeholder, pessoal, é aquele texto que fica dentro da caixinha, meio transparente, tá? O pessoal que vai dar alguma dica, né, do que tem que ser digitado ali dentro, tá? Então, e o type ele vai criar para a gente um elemento que é um elemento de consulta, de busca, né, de pesquisa, um search aí. Beleza, além desse input, no nosso formulário, a gente vai colocar um botão também. Então, eu vou colocar aqui um botão. E a gente vai usar a classe btn, tá? Nesse botão, opa, lá, eu deixei essa coisinha aqui, aí ele não preencheu, ele não criou a estrutura, né? btn. Beleza. E além da classe btn aí, né, a gente vai colocar aqui o type, o tipo do botão, né, ele é um submit. Beleza. E o texto, pessoal, que eu quero que apareça no botão é um OK aqui, tá? Você poderia colocar em um pesquisar, alguma coisa assim, mas vai ficar meio grande, né, para a barra lá para nossa navbar. Vou deixar um OK só mesmo, tá joia? Bom, se a gente for lá, né, vamos ver como é que ficou isso aqui lá no browser, né? Então, olha que legal. Ele ficou aqui, né? Um textinho buscar. Então, na hora que eu começo a digitar, o buscar some, tá? Então, isso que é o placeholder lá. Ele mantém esse texto de ajuda. O pessoal digitou, ele some, tá? Ele tem um botãozinho aqui que não faz nada, né? E tem o social aqui, tá? Eu vou vir aqui, pessoal, ó, Ctrl Shift I, né, no nosso Chrome aqui, tá? Isso aqui a gente viu na aula passada, né? Eu mostrei para vocês. Então, vou colocar aqui para a gente ver a responsividade aí, tá? Não quero Moto G4 não.
Vou deixar aqui normal, tá? Então tá aqui, ó. Eu vou... esse aqui é o nosso site, né? Expandido todo. Então aqui, ó. Ele menor que o large, ele já criou para mim aqui. Então eu venho aqui, ó, cliquei aqui, beleza. Cliquei aqui, ó, tá funcionando o nosso drop down aqui. E nosso busca aqui, tá? Então eu venho aqui, joia. Então ele está respondendo, né, ó. Ficou menor que o large, que é o que a gente definiu, né? Ele escondeu, né, tudo sobre esse botão aqui, inclusive o drop down e o formulário de busca que a gente criou aí, tá? Aí, pessoal, tá esquisito aqui, né? Se a gente pensar bem, ficou estranho aqui, né? Aqui tá bonitinho um quadradinho e na hora que ele vai aplicar a responsividade fica grandão aqui. Então a gente vai arrumar isso já já, tá? Então, por enquanto é só para a gente ver que tá funcional, né? A responsividade tá funcionando, beleza. Então é só uma questão de estilização agora, tá? Para a gente ajustar tudo isso daí, beleza? Bom, uma coisa, né, pessoal, né, vamos voltar na aula lá agora, que eu vou mostrar os problemas aí que a gente tem aí na nossa construção aí, ó. Então, um problema que a gente nota aí, né, o primeiro problema é esse aqui, ó, o conteúdo está colado nas laterais. Tá? Então fica meio esquisito, né? Então seria legal, né, se a gente conseguisse centralizar isso daí, né, numa posição melhor dentro do nosso site, né? Ele está muito colado nos cantos, tá? Então vamos melhorar isso daí. Outra coisa, pessoal, ó, o menu drop-down está colado na nosso formulário de pesquisa, tá? Então a gente vai dar um espaçozinho aqui para melhorar também, tá? E o botão ele se confunde com o fundo, tá? Como a gente não aplicou estilo nenhum, então o fundo do botão e o fundo do nosso navbar está da mesma cor, né? E aí não está dando para ver direito que isso aqui é um botão, né? Tá, é um ok, mas o que é isso aqui, né? E também, né, ele está colado na caixa de texto, tá? Aqui a gente não vê, né, mas a gente vai colocar um fundo diferente lá, só para vocês verem que ele está colado aqui, beleza? Então seria interessante também a gente dar um espaçozinho aqui. Então como que a gente vai fazer aqui, pessoal? Aqui, né, é aquele problema que eu mostrei para vocês, né? Quando a largura da tela for menor que 992 pixels, a área do menu drop-down aumenta, ele se perde, tá? Então a gente tem que corrigir isso aqui também, beleza? Então como que a gente vai fazer aqui? Então a gente vai ajustar dessa forma aqui, ó. A gente vai colocar o conteúdo do nosso navbar, a gente vai colocar dentro de um container aí, tá? Toda vez que a gente colocar alguma coisa dentro de um container na nossa página, o Bootstrap ele vai centralizar isso para a gente, tá? Na nossa página. Se eu quero que o elemento que eu estou criando ocupe toda a página, toda a tela, toda a extensão da tela da nossa página, a área da nossa página, então eu não vou colocar dentro de um container. Se eu colocar dentro de um container, o Bootstrap ele vai fazer com que o browser centralize tudo isso daí para a gente. Então o nosso navbar, para ele ficar mais bonitinho, a gente vai colocar dentro de um container, beleza? Então vamos fazer isso, né? Só para a gente ver aí o que vai acontecer. Depois a gente faz as outras alterações aí. Então vamos lá. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou vir aqui, tá? E eu vou colocar os elementos, né, o conteúdo do nosso navbar, tá? Eu vou colocar dentro de um container aí. Então vou criar uma div, criar uma div container. Então, ó, ele criou pra gente aqui, ó. Eu criei a div, né? E a classe dessa div é um container. Beleza? Então estou colocando todos os elementos dentro de um container, tá? Então ele vai vir aqui.
Aí, pessoal, né, para eu também não perder tempo, ficar olhando como é que está a tabulação aqui, se eu vier aqui, ó, clicar com o botão direito, tá? Eu tenho aqui, ó, formatar documento, Shift Alt F, tá? Então, Shift Alt F. Ele já identa tudo certinho para mim, beleza? E aí fica mais fácil da gente trabalhar. Esse div que eu coloquei aqui, né, só para a gente documentar, então, ó, eu vou falar que é do meu container aqui. E aí eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar que ele é o div class container aqui. Beleza? Então tá aqui, ó. Esse div class container, ele está aqui. Aí eu posso manter o padrão também aqui, né? Colocar só um texto aqui. Container do navbar. E aí a gente documenta aqui também. Container do navbar. Beleza? Então se eu vier aqui, ó, que legal, né? Ele já centralizou pra gente aqui, ó. Ele já não está mais colado aqui no canto, né? Como ele estava no começo, ó. Tá? Então ele está centralizado aqui. Então tudo que eu colocar dentro de um container, né, o Bootstrap vai fazer com que o browser renderize isso tudo centralizado aqui. Se tiver fora do container, ele vai ocupar todo o espaço da tela, tá? Todo o espaço da nossa página aqui. Note que aqui, ó, o nosso navbar, né, a área dele está ocupando todo o espaço. E se eu colocasse, eu coloquei os itens de dentro do navbar, e se eu colocasse o navbar dentro de um container, né? Então você pode fazer um teste aqui, né? Vamos colocar aqui, ó, vamos colocar o container aqui em cima, né? E aí, ó, eu vou colocar o navbar, né, todinho dentro de um container. Se eu vier aqui, ó, percebam que aí, né, ele não são os elementos que estão no container, né, é todo o navbar. Então ele cortou aqui, ó, ele centralizou o navbar inteirinho, tá? E aí ele deixou, né, esse espaço aqui porque o meu navbar em si, ele está dentro do container, está limitado ao container, tá? Mas não é isso que eu quero, né? Eu quero que o navbar, né, essa área do navbar saia, né, fique tela largura toda, e só os elementos eu quero que fique dentro de um container, tá? Então, por isso que eu não coloquei o navbar todo, beleza? Então, vou dar um Ctrl Z aqui, beleza? Só para voltar ao que a gente tinha feito aqui. E é isso que eu quero, ó, o navbar todinho na tela e os elementos do navbar dentro do container. Tá joia? Beleza. O que eu vou fazer agora aqui, pessoal? Qual que é a outra melhoria que eu vou fazer aqui? Ó? Então vamos voltar lá, na nossa aula lá. Então aqui, ó, eu tenho esse problema, né, da distância, né? Tudo colado aqui, ó, tá? No menu de busca aqui, no formulário de busca. Então o que eu vou fazer? Ó? Eu vou acrescentar uma margem à esquerda e à direita do input, tá? Eu poderia fazer o seguinte aqui, pessoal, né? Se eu pensasse aqui, eu falava, ó, é só eu vir aqui no drop-down e acrescentar um tanto de margem à direita. E depois vir no botão e acrescentar um tanto de margem à esquerda, né? E aí eu vou mandar esse para cá, esse para lá, e aí como é que fica, né? Só que eu não vou fazer isso, tá, pessoal? Eu acho mais fácil, né, mais interessante, a gente focar em um único elemento, tá? E fazer esse elemento empurrar esse para lá e esse para lá, beleza? E aí eu vou colocar a margem left no input e margem right no input, tá? Eu acho mais fácil. Mas se você quiser tentar outras combinações aí, sem problema nenhum. Então, ó, a gente vai usar a margem left 5 à esquerda, tá? No nosso input aí, e a margem right 2 aí. Tá? Isso aqui também eu fui testando e eu cheguei numa configuração que eu gostei e eu vou manter 5 e 2.
Aqui, pessoal, eu ainda não vou usar a classe LG aqui só para vocês virem aqui, tá? O que acontece aqui, beleza? Mas vamos colocar aqui, ó, margem left 5 e margem right 6, tá? A esquerda e a direita no input aí. Então vamos voltar lá no nosso código. Então vamos aqui no nosso input, ó, vamos procurar ele aqui, o nosso formulário está aqui, beleza. Nosso input está aqui, tá? Então eu vou fazer assim, eu vou colocar margem left 5 e margem right 2, tá? Essa margem, pessoal, né, ela vai de 1 a 5, beleza? Então, você pode testar aí, né, as combinações para você ver o que você achar melhor, tá? Então, ó, note que ficou bem melhor, ó. O social já deu chegou para cá, né? E o botão já está chegando para lá. Vamos fazer o seguinte aqui, só para a gente ver aqui, né? Antes de eu mudar a margem aqui, vamos pegar o botão aqui, pessoal, e vamos mudar a cor dele. Vou colocar aqui BTN Dark. Só para vocês verem aqui, ó, ele está colado, tá? Então por isso que a gente vai dar uma margem right 2. Tá? Para ele ficar um pouquinho separado aqui, beleza? Então, ó, lembrem-se que ó, eu peguei o input, mandei colocar 5 à esquerda e 2 à direita. Então, ele deslocou o botão um pouquinho para lá e o social um pouquinho para cá. Tá? Mas eu mexi num único componente. Tá? É mais fácil depois para eu corrigir alguma coisa, né? Do que eu mandar só a right aqui do drop-down e só a left do botão. Né? Depois, para eu procurar manutenção nesse código, fica ruim. Tá? Mas desse jeito foi o jeito que eu achei melhor. Aí você pode testar outros, né? Não dá só 2, né? Dá mais para você ver como é que vai ficar, beleza? Continua funcionando tudo direitinho, né? Mas percebam o seguinte, ó, quando eu dei a margem left 5, né? Ó, eu estou vindo aqui. Se eu vier aqui, ó, ele vai, na hora que ele usar, né, na hora que ele fizer a responsividade aqui, ele vai continuar com a margem left 5, tá? Só que agora, quem está do lado direito, esquerdo, perdão, do input, não é mais o botão, o drop-down, né? Agora é o final aqui da página, né? É a margem esquerda aqui. Então ele manteve, né, esse 5 aqui, tá? Então isso eu acho que ficou esquisito, beleza? E aí, como que a gente faz então, pessoal? Eu tenho que pensar o seguinte, ó. Ele está vindo aqui, né? Ele está com o large, né? Ele está com a largura, o LG, né? A largura da página, né? Está maior do que 966, né? Que é o LG. Então, se eu descer 980, deixa eu só lembrar aqui, 993, 992, ó, 992 é o large. Menor que isso, aí ele já passou para o medium, né, o MD. Aqui, pessoal, então ele ficou com essa configuração meio esquisita. Tá? Então, como que eu posso resolver isso daqui? É o que eu coloquei na aula, tá? Ao invés de eu usar ML5 só, eu vou fazer assim, MLLG5, tá? O que eu estou dizendo aqui, né? Então, na aula passada eu comentei, né, sobre o LG, não lembro se foi na passada ou na anterior, mas eu comentei sobre LG, Medium, né, Small, então os breakpoints, né? Então eu estou dizendo aqui, enquanto ele for LG, eu quero margem 5. Na hora que ele for menor do que LG, ele não vai aplicar essa margem 5 mais, tá? Aí ele vai manter a margem 0 mesmo, beleza? Então, ó, o que vai acontecer aqui, ó? Note que agora, ó, ele está aqui com margem 5, porque é LG, tá? Então eu vou diminuir. Pronto, ele fez a responsividade, tá? Tá menor do que o 900 e... quanto que era mesmo? Deixa eu lembrar de novo aqui.
992, ó, 992 é large, ele manteve 5, saiu do breakpoint large e foi para o medium, né? Então menor do que 992, então ele não aplicou a margem 5 mais, tá? Aí ele ficou com a margem 0, tá? Por quê? Porque eu estou dizendo aqui, ó, ele vai aplicar 5 a margem left enquanto for large, enquanto o breakpoint for LG. Menor que isso, eu não quero margem nenhuma. Ah, e se eu quisesse uma margem 2, por exemplo, se fosse medium? Então eu teria que colocar aqui, né? ML, traço, MD, traço 2. Tá? Então eu estou dizendo, ó, se for MD, eu quero 2. Beleza? Então se a gente olhar aqui agora, ó, ele está um pouquinho deslocado aqui, né? Ele está com margem 2, porque é MD. Aí eu vou descendo, descendo, na hora que ele for menor que MD, ó, aí ele zera de novo, tá? Então eu posso fazer essa jogada, tá, pessoal? Eu quero uma margem somente num breakpoint, large, por exemplo. Saiu do large, eu não quero mais margem nenhuma, tá? Então é por isso que a gente colocou assim, margem left, né, ML, large, LG, 5, beleza? Esse negócio de margem, pessoal, ele é meio assim, para a gente entender, a gente tem que ficar mudando para ver o que está acontecendo, tá? Ou então, né, a gente lê um pouquinho sobre a parte de grid do Bootstrap, tá? Mas como que o objetivo da disciplina é a gente criar alguma coisa, né, usando os recursos, não aprofundar muito por enquanto, tá? Então eu deixo para vocês darem uma lida aí se ficar meio obscuro, né? Ou então vocês irem mudando aqui, né? Para ver, eu vou colocar 1, ver o que acontece, 2, eu vou mudar aqui, né? Ó, ML, né? Eu tenho aqui, ó, LG, eu tenho aqui o MD, medium, né? Eu tenho o SM, small, ou eu tenho o XL, né? O extra large, tá? E eu vou mudando aqui para ver o que está acontecendo, beleza? Isso também ajuda bastante aí. Então, ó, legal, né? O nosso menu, né? Ele ficou joinha desse jeito. O problema nosso agora é esse aqui, ó. Tá? Enquanto ele está large também, ó, ele está um quadradinho bonitinho. Tá? Diminuiu o large, ele ficou gigante aqui, né? E aí ele fica gigante até não querer mais, tá? Então isso aqui ficou esquisito, tá? Então como que a gente vai corrigir isso daqui, né? Como que a gente vai arrumar isso daqui, pessoal? A gente tem uma das formas da gente fazer, né? É a gente vir aqui no menu drop down. Deixa eu ver aqui onde está o nosso drop down, tá aqui. Na hora que a gente cria aqui, ó, os elementos do nosso menu, né, o Facebook, Twitter e o Instagram, né, o div, onde eles estão inseridos, é esse aqui, tá? Eu vou fazer assim, eu vou dizer, né, que eu quero que o width, né, a largura da página, ela tem que ser de 25%, tá? Eu vou colocar assim, W-25, 25. Então, o que eu estou dizendo? Estou dizendo que eu quero que a largura desse div seja sempre 25% da largura da minha página, tá? Do espaço que eu tenho aí. Então, ó, nesse caso aqui não mudou nada, né? Então isso aqui é 25% desse tamanhão aqui. E aí, ó, na medida que eu for descendo, né, vejo que ele vai mantendo 25% da largura que eu tenho, tá? E aí ele vai até sumir aqui, né? Aí aqui já não vai existir, né, uma interface desse jeito aqui, tá? Então é uma forma. E aqui também, ó, note que o buscar também dá esse problema aí, né? Ó, o buscar, dependendo do tamanho, né? Ele também estoura aí, né? Ele fica esquisito, tá? Então a gente pode até tentar. Vamos colocar aqui para ver. Esse aqui eu não tinha percebido não, mas vamos colocar aqui para a gente ver, ó. Formline, o input nosso, margem left, tá? Vamos colocar aqui o widget 25 também. Deixa eu ver. Não, 25 não. Vamos colocar aqui 50. Beleza, 50. 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
Pelo menos não ficou estranhão, né, daquele jeito lá. Mas aqui, ó, depois que ele vem pra cá, ele fica esquisito, né? Então, se a gente colocasse aqui 75, não, esse 75 ele vai sair para fora. Vamos deixar o 50 mesmo, né? Que ele mantém o do jeito que estava antes, né? E ele não vai ficar tão estranho, né? Aqui ele ficou grande, né? Mas depois que o botão vai para baixo, ó, ele não estoura, né? Não fica esquisitão também, beleza? Então a gente pode manter 25 aqui também no nosso... Ah não, aqui a gente manteve 50 aqui, né? No nosso input aí, tá? E pessoal, o botão também, né? O botão ele não tem problema nenhum, né? De tamanho. O único problema é que quando ele passa para baixo aqui, ele cola, né? No input. Mas também, assim, a gente não precisa pensar porque ninguém vai usar um dispositivo desse tamanho aqui, né? Se existir mais para frente a gente corrige isso aqui, mas eu poderia assim, se ele for menor que enquanto ele for small, né, ou medium, né, ele na hora que ele for small, né, ele dá uma margem em cima aqui do botão, né, ou uma margem é melhor trabalhar no input, né, uma margem embaixo do input, tá? Mas a gente não vai fazer isso porque provavelmente ninguém vai usar, né, um dispositivo menor, muito tão curto assim, né? Uma largura tão curta de tela aí, tá? Beleza, então tá tudo funcionando aí por enquanto, né, pessoal? Então o nosso menu drop-down, a nossa busca está aqui estilizada, né? O nosso botão ficou legal, né? Essa cor dark, deu uma destacada aqui. Eu acho que eram esses ajustes aqui. Vamos voltar na aula lá, vamos ver se tem mais alguma coisa. Então, ó, aqui a gente tem a largura, né? A margem 5, MLG5, né? Enquanto a página for LG. Margem direita ela sempre vai ser 2, né? Independente aí. A gente vai acrescentar a classe BTN Dark, né? A gente fez isso lá no formulário. Acrescentar o W25, né? Que a gente quer uma largura, width, né? De 25% da área útil aí no div do dropdown. E inserir os comentários aí para identificar cada parte da página, tá? Então isso a gente fez aqui também, né? Então se a gente voltar lá no nosso código, né? A gente documentou aqui, ó. A gente colocou os comentários, né? Então agora tá fácil encontrar as coisas, né? A navbar do site, container do navbar, os itens do navbar, os elementos do menu, o drop-down, o formulário de pesquisa, tá? E os div fechando aqui. E o final da nossa navbar está aqui, beleza? Bom, pessoal, essa aula de hoje é isso, tá? Então, com isso a gente fecha o nosso navbar aí. É legal, tá, pessoal, ir lá na documentação do Bootstrap, lá no site, né? E fuçar lá, pegar algumas outras classes, né? Colocar aqui para ver como é que funciona. Uma coisa que eu sugiro para vocês, pessoal, né? Eu quero fazer testes, né? Então, o que seria legal você fazer? Você vir aqui na sua pasta, tá? Você pega a sua index aqui, você cria uma cópia, tá? Vou colar aqui mesmo. E eu vou renomear isso aqui, por exemplo, testes.html, tá? E aí eu mexo nesse testes.html, tá, pessoal? Eu gostei de alguma coisa aqui, aí você vem e aplica na sua index, tá? É legal vocês manterem esse estilo de construção. Mais para frente vocês vão ver que tem outros recursos, né? A gente poderia usar controle de versão aqui para facilitar, mas assim, por enquanto, se vocês não têm conhecimento nenhum sobre isso,
O legal é você fazer isso, tá? Você cria um teste, uma página de teste, copia o código da index e vai mexendo aqui. Porque se você, por algum motivo, destruir isso aqui e não conseguir voltar ao que era antes, você tem íntegro aqui a sua index. Você pode voltar, né, copiar e começar a mexer e testar de novo. Tá joia? Então é uma dica que eu deixo para vocês aí. Mas o negócio é esse, pessoal, é manter, né, é mexer, né, fazer testes, mudar propriedades para ver o que acontece aí, tá? É assim que vocês vão aprender aí, beleza? Então é isso aí, pessoal, a nossa aula de hoje, né? A nossa construção de hoje é essa finalização do nosso menu drop-down aí, beleza? Então esse é o menuzinho, né, que a gente tinha lá no começo, quando a gente terminou, sem nada. Tá? Então ele estava colado aqui, tudo colado, depois a gente estilizou, ele ficou mais bonitinho assim, né, com um espaçamento melhor, centralizado, né, dentro de um container, e isso facilitou bastante para a gente. A gente corrigiu esses dois probleminhas aqui, tá? Que era o problema do div aqui, né, do nosso Facebook aqui. Também a questão da margem esquerda aqui, a gente conseguiu resolver. E esse é o nosso código final aí, tá? Então, quem não conseguiu fazer e quiser conferir, né, a gente tem o código final aqui. Bom, aí exercício de fixação, pessoal, personalizar o conteúdo visto na aula para sua página. Então você vai pegar a página que você está tentando construir, né, com o assunto que te interessa, e você vai personalizar tudo isso que a gente fez dentro do que você está pensando aí do seu site aí, tá joia? Documentação, tá? Bibliografia que a gente está usando, e por enquanto é só, pessoal. Obrigado aí pela participação de vocês aí. Podem tentar aí, né, mexer aí, fazer os ajustes para o projeto de vocês aí. E aí qualquer coisa vocês podem me chamar aí, beleza? Obrigadão, pessoal. Bons estudos aí.